tarde, terceiro ano. Inicio a aula de hoje com o título Mundo Bipolar da Guerra Fria. Esse capítulo é destinado a falar de uma guerra que ocorreu de forma indireta entre Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos pelo valor capitalista e União Soviética por ser socialista. É interessante pensarmos nessa relação como revelado uma propaganda ideológica, né? Essa Guerra Fria, ela foi mais uma propaganda do que seria realmente uma guerra. Ela foi criada mais de forma ideológica, né, dentro de um consenso, aonde se reafirma várias relações. A gente vê aqui na própria imagem, ela nos remete a essa relação, né, da União Soviética em formato com a conjunção, a arrumação das armas pesadas, enquanto os Estados Unidos com a ornamentação de uma sintaxe de capitalismo, né? Fica bem expressivo. Assim também como essa imagem aqui abaixo, que mostra, né, uma propaganda ideológica capitalista. Toda essa relação de conduta. É nessa mesma realidade de condição que a gente começa a ter uma observação do que seria essa Guerra Fria. Mas o que realmente foi a Guerra Fria? Foi um confronto ideológico entre Estados Unidos, que era o líder bloco do capitalista, e a União Soviética, líder bloco do socialista. Então, foi uma guerra entre blocos econômicos, que contribuiu para a chamada Guerra Fria. E Guerra Fria porque não foi uma guerra que eles pegaram em armamento. Foi uma guerra ligada ao pensamento ideológico. Ou seja, uma guerra de declaração formal de guerra entre duas potências. Elas não se declararam, de certa forma, que estavam se enfrentando. Como é que elas utilizavam disso? Elas utilizavam do instrumento de relacionar outros países aliados a esse confronto. A guerra em seu confronto direto deveria ser estrategicamente evitada, né? As potências, elas possuíam arsenais suficientes para destruir o próprio planeta. Tanto a União Soviética como os Estados Unidos, se elas se enfrentassem de forma direta, elas teriam armamentos, né, arsenais que pudessem destruir todo mundo, né? Uma guerra, portanto, iria se manifestar no campo ideológico, com o objetivo de ampliar as respectivas áreas de influência dos dois grandes blocos, né, no pós-Segunda Guerra. Então, era uma reafirmação de quem realmente estava na liderança. Salientando que Estados Unidos e União Soviética, eles sempre guerrearam entre si em todas as relações, sejam políticas ou pessoais. Como, por exemplo, a corrida espacial é uma das sínteses em relação a esse contexto histórico que nos remete. Enquanto a União Soviética enviou, né, a primeira cadela ao espaço, os Estados Unidos, mais adiante, envia o primeiro homem à Lua. Então, essa relação de conduta, eles sempre vivenciaram uma corrida de quem chegava primeiro. É igualmente a corrida armamentista. A gente vai ter também nesse contexto, aqui tem um mapa ao lado que eu estou mostrando para vocês, a Guerra Fria Clássica. E qual a diferença da Guerra Fria para a Guerra Fria Clássica? Seria um período marcado por definições dos primeiros acordos firmados, políticos, econômicos e militares. Então, a Guerra Fria a gente já entendeu que foi um confronto ideológico, aconteceu no campo da ideologia, do pensamento. A Guerra Fria Clássica, ela tem uma relação correspondente com o período marcado por definições, por acordos que foram firmados nesse trânsito de divisão de um mundo polar. O mundo era dividido entre essas duas potências. De um lado, Estados Unidos capitalista, do outro, União Soviética socialista, atual Rússia. Com a vitória aliada contra o eixo nazifascista, praticamente assegurada em fevereiro de 1945, o primeiro-ministro inglês, Winston, presidente norte-americano, e Roosevelt, presidente da União Soviética, José Stalin, celebraram na Ucrânia o Acordo de Latran. Esse acordo, gente, a gente precisa entender que foram vários acordos firmados, né? Cada um com sua especificidade. A gente vai ter também o Acordo de Potsdam, que assim como a Alemanha foi dividida em zonas de influência ideologicamente distintas, era uma forma de tutela, né, socialista de Moscou. Então, no entanto, toda essa relação, ela era firmado para que as duas potências saíssem ganhando, ou uma delas, pelo menos, tivesse a sua maior realidade. Essa nova realidade favoreceu
as transformações dos países do leste europeu, como a Hungria, a Bulgária, a Alemanha Oriental, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Romênia, né? Todas essas relações de acordos que foram firmados entre a União Soviética e os Estados Unidos acabaram influenciando de alguma forma outros países. O acordo o bloqueio de Berlim, melhor falando, ele ficou definido como um episódio que obrigou as potências capitalistas, no caso Estados Unidos, a desenvolver um corredor aéreo quase que imaginário, que durante 18 meses assegurou o fornecimento de alimentos e matéria praticamente a 2 milhões de cidadãos da zona de ocupação ocidental. Então, a divisão da Alemanha, lá em Potsdam, nesse acordo de Potsdam, acabaram de ficar, de certa forma, algumas pessoas sem nenhuma condição básica de se manter. E esse acordo do bloqueio de Berlim, ele dá essa relação, né, obriga a potência capitalista a abrir um corredor aéreo para que essas pessoas tivessem esse subsídio. Apesar do bloqueio se encerrar em maio de 1949, o corredor manteve-se em operação até o dia 30 de setembro. Então, mesmo o corredor, esse bloqueio já ter sido acabado, ainda se permaneceu até 30 de setembro, para assegurar que novos estoques, no caso de um retrocesso soviético. Então, era uma forma deles se assegurarem. Vendo essas vertentes de relações que foram se consolidando ao longo do tempo, claro que os Estados Unidos não ia querer perder para a União Soviética de forma e jeito algum. Então, várias circunstâncias a gente vai ter nessa conjuntura. Oficializavam-se dessa forma a conjuntura da Guerra Fria entre as superpotências do mundo, né? Estados Unidos e União Soviética sempre relacionaram essa vertente da Guerra Fria como algo imaginário, como algo que, de certa forma, eles estavam relacionados, eram as duas potências maiorais à frente, que eles não se mostravam como se estivessem na guerra, eles comandavam, mas não queriam se aparecer. Essa era a relação de conduta deles. União Soviética por uma relação social e Estados Unidos por uma relação de capital mesmo, produtividade sobre lucratividade. Então, toda essa relação de conduta era para mostrar que eles não estavam ali, que eles não se faziam